Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos na nossa casa de caridade, de amparo espiritual, aqueles que estão aqui presentes agora e aqueles que estão online também. Eh, Bom, para começar, vou chamar a Fátima para que faça a nossa leitura preparatória. Do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, né, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, lição 169, no quadro real. Dai-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Jesus, João, capítulo 17, versículo 14. Aprendizes do Evangelho, à espera de facilidades humanas, constituirão sempre assembleias do engano voluntário. O Senhor não prometeu aos companheiros senão continuado esforço contra as sombras até a vitória final do bem. O cristão não é flor de ornamento para igrejas isoladas, é sal da terra, força de preservação dos princípios divinos no santuário do mundo inteiro. A palavra de Jesus, nesse particular, não padece qualquer dúvida. Então, são as palavras de Jesus agora. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amai vossos inimigos. Respeitai. Não. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Bendizei os que vos maldizem. Emprestai sem nada esperardes. Não julgueis para não serdes julgados. Entre vós, o maior seja servo de todos. Buscai a porta estreita. Eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. No mundo tereis atribulações. Mediante afirmativas tão claras, é impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Ninguém se aproxime dele sem o desejo sincero de aprender e melhorar-se. Se cristianismo é esperança sublime, amor celeste e fé restauradora, é também trabalho, sacrifício, aperfeiçoamento incessante. Comprovando suas lições divinas, o Mestre Supremo viveu servindo e morreu na cruz. Obrigado, Fátima. Vamos elevar nosso coração para Jesus nesse momento, enfocando assim o mundo espiritual, agradecendo nesse momento, nessa tarde maravilhosa, para que possamos todos aqui presentes receber os ensinamentos dessa doutrina espiritual, dessa doutrina espírita tão maravilhosa. Obrigado, Senhor, por esse momento, por todos aqueles momentos que estamos aqui sempre presentes, por aqueles que não puderam estar aqui nesse momento também. Que a paz esteja sempre conosco, Senhor. Que assim seja. Bom, vamos receber aqui a nosso querido irmão Wellington Salles, da Casa Selves, de Araçás, com a palestra de hoje, o tema No Quadro Real. É isso mesmo? Então, fique à vontade. Você vai ficar em pé? Olá, que a boa espiritualidade nos conduza, junto com o amor de Jesus Cristo, a esta fraterna reunião em pensamentos únicos, para nos conduzir em felicidade e paz, e trazer aqui, conversar um pouco no quadro real,
talvez não nos diga muito esta frase, mas Emmanuel, em poucas palavras, nos faz passear, pensar em filosofia, faz pensar em ciência, faz pensar o motivo que nós estamos aqui vivendo neste momento, nossa vida encarnada na Terra, perguntar o porquê viemos estar, perguntar para onde vamos, perguntar de onde vimos, nestas simples palavras. Inicialmente, gosto de mostrar que esta arte, esta tela, representa a escola de Atenas. Nós sabemos que lá antes de Cristo, uns 500 anos antes de Cristo, uma pleiade bem valorosa de filósofos reencarnaram naquela época, criaram para nós muitas bases de pensamento que até hoje nós falamos, discutimos, utilizadas por Cristo também, pois também nós podemos entender que Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, diz que nós, homens, somos também preparados como espírito em cada época, em cada era, para entender as mensagens que o próprio Cristo nos faz, desde a humanidade, como ainda no tempo das cavernas, em milhões de anos, chegar a como estamos. Nas reencarnações, nas vidas passadas, hoje podemos compreender, podemos pintar, mostrar as imagens, e uma delas nós podemos ler nesta tela simples. Temos aqui Platão. Ele não está muito bem visto, mas aqui tem uma aceno para os céus. Que dizer, está apontando para o céu com o dedo indicador da sua mão direita. Simbolizam a filosofia idealista que o mundo das ideias, formas perfeitas, é mais real do que o mundo material. Ou seja, ele diz que o mundo das ideias, o pensamento, além de nós, é mais convincente, é mais real do que nós aqui vivemos. Um novo filósofo, também descendente de Platão, em contrário ao Platão, ele diz: ele já tem aqui na mão estendida, dizendo que a Terra, o mundo, que a sua filosofia e prática, a importância da observação e da experiência sensorial do mundo físico para alcançar o conhecimento. Aristóteles acredita que a realidade, hoje nós vivemos o material, é encontrada neste mundo e que o estudo deste mundo leva ao entendimento. Então, no mundo das ideias, nos diz que a nossa imaginação, o nosso pensamento, ele é a realidade. Mas quando nós aqui vivemos materialmente, Aristóteles visando a nossa vida terrena, nós somos levados às vicissitudes, nós somos levados a ilusões, somos levados a criar projetos ilusórios desta vida sem sustentação. Quando nos deixarmos levar pelo pensamento da riqueza sem o limite de controle, onde nós deixamos levar pelas más influências, pelas questões de dizer que vamos ser ricos, mas deixar-se levar pelo controle, onde o dinheiro é controlado, ele deixa você a sair da sua virtude para levar a um caminho que não leva ao campo ideal das ideias originais. E nós também podemos, não somente Platão, não somente Aristóteles, buscar lá na história 500 anos antes de Cristo, mas também tirar
de Joana de Ângeles, através de, de pensamentos do pensamento que esse espírito iluminado nos conduza hoje, dizer que há um mundo de ideias, o mundo das formas perfeitas, e que nós seríamos uma cópia imperfeita que existe neste mundo. Isso nos remete à ideia de que tudo foi criado por Deus, originalmente. Inicialmente é pensado por Deus. E nós somos frutos desse pensamento, desta ideia de Deus, onde nós somos divinos, vimos do pensamento dos filhos e somos filhos da mesma essência. Somos irmãos, todos somos um. Isso nós tiramos lá do livro Psicologia da Gratidão, Joana de Ângeles. E ainda falando sobre o livro e pensamento de Chico Xavier, a alma nunca pensa sem uma imagem. Ele nos diz, ele nos leva a dizer, quando ele psicografava, que antes dele escrever, os espíritos o induziam a uma imagem, a um painel, para que ele visualizasse esta imagem e pudesse escrever para nós. Então, aqui representado a imagem e visando o mundo real. Se nós imaginarmos que a mensagem ela deve ser entendida, compreendida para ser ensinada, não somente transmissão de conhecimento, mas também vivenciar o que aprendemos. Se nós dissermos que quando Cristo nos chamou a ser o sal da vida, o sal da terra, que não adianta termos o conhecimento e não virmos compartilhar para com todos nós. É trazer ao mundo real o que nós imaginamos, o que nós aprendemos pela doutrina espírita, a felicidade de entender que nós estamos para aprender, evoluir e não temos um caminho de volta. Como diz também Leon Denis no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E se nós imaginarmos essas frases, esse título, ele responde que 5.000 anos a filosofia não soube responder ao homem materialista, ao homem simplesmente científico. O problema do ser, de onde vim? De Deus. O que sou? Divino, fruto, pensamento de Deus. E para onde vou? Para retornar ao meu Pai. Se nós entendermos e absorvermos este conhecimento, este caminho de pensamento, não temos que nos preocupar com as vicissitudes, os problemas, serão simplesmente acalentados, ultrapassados, porque a minha força interior, a força da alma, é suficiente para entender, como Leon Denis, outra vez, no Grande Enigma, ele nos diz: qual é o seu maior problema? Imagine agora o seu maior problema que você está vivendo. Se afaste um pouco dele, viaje um pouco para o universo, saia da Terra no seu pensamento. O seu problema continua lá, mas você saiu da imensidão da força que a Terra te atrai a você pensar unicamente neste problema, a ilusão que te faz a buscar, o problema que fez criar, mas você simplesmente vive a felicidade de poder sair no mundo da realidade material, a ir a uma visão das ideias, imaginar que lá da lua, lá do sol, eu consigo ver o meu pequeno problema, do tamanho de um poeira na face da terra.
E se eu me afasto mais ainda nos outros múltiplos mundos do meu pai, vejo que o meu pequeno problema, que era imenso e impossível de resolver, quando eu transformo e visualizo que o poder divino, o poder de Deus, ele está pequeno. No momento da vida, eu simplesmente vou ultrapassá-los. Eu vim aqui viver provas, expiações, e qualquer que seja esse problema, vou ultrapassá-lo. Somente no mundo das ideias, vindo de uma simples imagem, mas que a verdade que vos dou não é a mesma que o mundo vos dá, e dou de maneira diferente que o mundo te carrega e conduz. Nós temos esse poder, esta imensidão, força que está dentro de nós. Falta-nos lembrar, como Lázaro, como Cristo fez Lázaro, levanta-te, acorda, você pode, vós sois deuses. A força, o momento que está dentro de você, divinamente criado por Deus, não há limite. As suas ilusões, as suas percalços, é que te limitam a ultrapassar e deixar de apreciar um mar, uma floresta, uma beleza que Deus nos deu, nos proporciona a ultrapassar esta vida. Também um outro mito da caverna, lá na República, também um livro filosófico, que nos traz que as ilusões, isto que diz que nós vemos, sentimos, é a verdade, mas é apenas uma ilusão da vida divina. A maior das felicidades que nós podemos ter aqui na Terra não chega a um pequeno ponto no oceano da real felicidade que existe e que nos aguarda. Pela maior das felicidades que o mundo terreno te dá, ouro, dinheiro, qualquer que seja, ela é pequena pela felicidade da vida espiritual fraterna. Estar em comunhão, estar em prática da caridade, traz mais felicidade de qualquer coisa que nos proporciona, materialmente falando. Mas é o único, é o primeiro caminho que Cristo nos diz, através do Espiritismo: pratique a caridade, conhecerás a felicidade verdadeira. Mas mesmo assim, esta felicidade é pequena em relação ao que nos aguarda. Não temas, relute o quanto quiser, eu ainda vou ganhar muito dinheiro, eu ainda vou ter meus 10 carros na garagem, eu ainda vou deixar o meu ego sobressair ao meu pensamento. Tudo bem, você vai voltar e vai aprender. Que demore milhões de vezes. Você tem uma eternidade a entender isso. Se você quiser ficar para trás, continue neste caminho. O livre-arbítrio, essa escolha que o homem é inerente a ter a qualquer momento de sua vida, pode parecer que nos desassocia da realidade. Eu posso escolher, mas se eu tenho dentro de mim que nós nascemos de uma única fonte, Deus, eu posso imaginar que esta fonte, esta que nasce no mundo, na montanha, e cada veio desta fonte pode escolher um caminho. Farão formar com outros rios, farão ser encontro de outros caminhos, caminhos tortuosos, caminhos mais suaves, caminhos mais iluminados,
Caminhos que poderão haver vários, digamos, experiências da vida, mas se nós a termos que a toda nascente tem um único destino, que é o mar, uma pequena fonte, um pequeno caminho ou longo caminho se destinará ao oceano do amor. Esta a paz, tentando trazer no mundo das ideias, da felicidade, a trazer uma realidade que nós podemos imaginar e tocar, que o livre-arbítrio poderá nos conduzir a vários fatores, a dificuldades da vida, mas o destino é o mar. De toda chuva, de toda nascente, é o mar da felicidade, e este mar é Deus. Nós já lemos no quadro real a humanidade e seu chamado. Como nós falamos, ainda estamos dormindo. Cristo nos dá uma mensagem e nos convida a nascer, a aceitar o seu chamado. Estamos peregrinos neste momento de uma nova jornada, de um novo conhecimento. Não vamos imaginar que somos espíritos ainda primitivos, somos espíritos imperfeitos. Por isso estamos aqui. Mas a oportunidade deve ser acordada dentro de nós para viver este momento, esta vida, para progredir, para caminhar em direção ao Pai. A jornada de seguir a Cristo. Seguir a Cristo é uma decisão e ela não fará a nossa vida, como diz nesta lição, mais fácil, mas oferece uma liberdade e transformação pessoal. Proposta cristã é uma mudança interna. Posso decorar todos os versículos de todos os textos da Bíblia, do Evangelho, o livro dos Espíritos, o cristianismo segundo o Espiritismo, posso decorar. É salutar, decorar para ter a lição na mente, mas saber executar e tornar como inerente à minha alma, ao meu pensamento, não ter dúvidas em utilizar como artifício de vida. Eu não tenho dúvidas, eu a utilizo como meu caminho. É uma decisão interna, que demore milhões de vidas, não há outro caminho. Você entenderá e aceitará um dia, uma era, 1 milhão de anos para frente, o seu espírito, quando a alma entenderá este verdadeiro caminho. Isso só depende de nós, do nosso esforço. Conhecer as leis divinas nos ajuda a compreender o nosso papel no mundo, iluminando a nossa consciência para o bem. Até entendermos o bem e o mal e utilizarmos a nossa decisão, o nosso livre-arbítrio, passamos por várias lições. A sua vida hoje, ao que você já viveu em todas elas, em todos os momentos, é experiência. Foram percalços que venceu até este momento. E por mais dolorosa que seja este percalço, este pensamento de dizer que não aguento mais viver, é muito pesada esta vida, a cruz que me deu é muito penosa, Deus não dá a cruz que tem que ser carregada acima da sua capacidade. Se às vezes temos uma vida tranquila, pratico o bem.
Se a vida às vezes nos proporciona bens materiais que nos proporcionam a ajudar alguém, não há problemas. Talvez as suas vidas antepassadas te trouxeram, já sofreu bastante, e você viva uma vida mais tranquila. Mas não abandone o seu irmão, porque ele precisa do seu apoio. E se sua vida ainda é dolorosa, se até o momento não tive a sorte divina de compartilhar este amor, esta beleza, de entender que é o momento que eu tenho que passar, aguente mais um pouco. Poderás ter um problema que não há solução. Cristo vai te dizer: aguente mais um pouco. A sua prova está chegando ao fim. Leve-a com o prazer de ter proporcionado esta vida, o momento de retificar, de alterar o seu caminho do erro para a verdade da vida do amor. Aguente mais um pouco, pois poderás dizer quando lá for, nesta vida futura, numa próxima reencarnação, dizer e contar belas histórias. Vivi, conheci, aprendi, entendi, meu amor, que tenho aqui exercer na minha vida terrena. Ter o prazer de sentir o sol, o frio, o amor, os desencantos, prazer de sentir a vida, não como projetos ilusórios, mas como projetos que conduzam à retidão, à felicidade de pertencer ao mundo de Deus. O reino de Deus está entre nós. Cristo veio, trouxe a mensagem para nós. Cabe a nós fazer esse reino estar dentro de nós. Que os problemas da vida, que as ilusões da vida não nos deixam dizer o ideal de nós. Deixe o reino de Deus dentro de nós. O Espírito já veio com esta essência divina. Mais uma vez, somos convidados a acordar e entender. Eu tenho forças para ultrapassar e caminhar e dirigir a minha não distante, mas talvez em vidas futuras, para que eu conduza, para que eu tenha dentro de mim a verdadeira solução por uma inteligência do Pai, por uma inteligência suprema, até o amor, por nós mesmos. Ame primeiro você. Não é simples dizer, eu sou uma obra divina. Que beleza é o meu momento. Vós sois deuses. Tenha a capacidade de levantar, de levar, não somente a você, mas para todos. A vida como uma grande escola. Nesta jornada que nós estamos aqui, encontramos alegrias, felicidades. Teremos muitas coisas boas pelo caminho. A vida é uma grande escola para aprendizado. E a decisão de seguir Jesus em busca do desenvolvimento pessoal não é fácil. Nós somos, neste momento, seres espirituais que estamos tendo uma experiência humana, material, terrena.
E que às vezes podemos nos iludir, dizer que somos homens, matéria, que precisam ter uma experiência espiritual. Já está dentro de nós. Somos espíritos com vidas anteriores. Nós somos vidas antigas que já vivemos várias vezes, somos seres espirituais que vimos ter aqui uma experiência terrena. Vamos nos acordar, vamos aceitar, não deixar que a ilusão nos engane e entender que a imagem, que as leis divinas não são para nós, homens. Não deixes que os projetos ilusórios, quando dizer eu não posso fazer este caminho ser melhor para mim ou para o meu irmão, porque eu sou o mais belo, o mais rico, o mais inteligente, não se deixe convencer, pois o mais humilde poderá ser mais elevado do que você. O mais humilde está ali a servir você para que você entenda que o maior deve ser o menor perante Deus, perante Cristo. Se nós levarmos a soberba como um princípio ou deixarmos levar, podemos deixar de aprender pelo simples ser, que às vezes, materialmente falando, não repercute, não te traga a ilusão de uma luz. Acorde, perceba no irmão a verdade que ele pode trazer para nós. Se sois grande no seu pensamento, seja pequeno no coração, seja receptivo aos bons espíritos, às boas leituras, às boas companhias, às boas verdades. Mais uma vez, poderá demorar, mas chegará o momento. Demore milhões de vidas, milhões de anos. Não há como ter retorno. Esta evolução em direção ao modelo do Cristo. Estamos evoluindo espiritualmente para um dia nos aproximarmos do modelo de Cristo, conforme o desejo do Pai. As ilusões e facilidades do mundo. As facilidades do mundo criam ilusões e projetos insustentáveis, dificultando o nosso progresso espiritual. A resistência à mensagem de Cristo revela a falta de compreensão sobre a necessidade de buscar transformação pessoal. Como nós falamos, é uma opção inerente a cada um. Não depende do irmão, da esposa, do marido, do pai, da mãe, te conduzir a um bom caminho, te falar das bons conselhos, se você, particularmente, individualmente, não aceitar Cristo. Eu sou filho do rei, eu sou filho do presidente, eu sou filho do presidente da escola da Casa Espírita, mas se eu não ser, por mim mesmo, a ter a atitude, a ter que entender que é somente por minha vontade e opinião e aceitação do Cristo e que conhecerei a felicidade. E seja luz para o mundo.
porque o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua esposa, o seu marido também sentirão em você fonte de luz, fonte da força divina, e ele também poderá acordar. Como Cristo também nos deu um mapa da felicidade, da procura, lá nas boas venturanças, onde até mesmo grandes pensadores, grandes personagens do mundo, escolho Gandhi, que todos ouviram, né? Já conheceu falar, o grande pacificador indiano. Se todas as mensagens espirituais que conduzem ao homem, se todas, hindu, budista, todas fossem queimadas, e se restassem apenas as bem-aventuranças, o mundo estaria salvo. O homem está salvo, porque ele é o caminho, é a palavra que conduz à perfeição. Mas Emmanuel, no seu quadro real, ele nos dá como aquela fonte que nós somos, única, há vários caminhos a percorrer, há o único destino, o mar, como ao ser divino que nós somos, em ter ao Pai, em buscar o modelo Cristo. Ele nos dá também um caminho, um roteiro a seguir, em buscar em várias partes do Evangelho, utilizando Mateus, Lucas, João, ele nos passa esta regra, este roteiro. Se nós percebemos que estas frases também podem ser conjuntamente ditas com as bem-aventuranças, percorremos um caminho, talvez uma outra forma de dizer. Não entendi muito bem as bem-aventuranças, mas entendi melhor quando Emmanuel nos dá esse roteiro. Quando nos diz que a parte material, o mundo real que nós vivemos, nos conduzirão às ideias do homem ideal, do espírito ideal, do modelo que nós temos a seguir, Jesus Cristo. Como nós falamos, não adianta decorar todos os caminhos, saber as curvas, saber os atalhos, decorá-los, se não formos o sal da terra, se não formos instrumentos de Cristo para iluminar a todos que nos rodeiam. Não é para ser melhor do seu irmão, é para você despertar no seu irmão a luz que também está dentro dele. O reino de Deus está dentro de nós. Basta-nos despertar, basta-nos acordar. O caminho é único. O caminho é Deus. Não tem como resistir, não tem como fazer outras que não seja, mais uma vez, que demore milhões de reencarnações, milhões de anos, mas o nosso destino é um só. Deus nos ama. Deus nos criou a retornar a Ele. Nos deu o modelo de Jesus Cristo. Nas bem-aventuranças, esta experiência que Emmanuel nos faz, nos traz nesta lição, é um estudo que aborda a importância de manter conectado à realidade. Somos homens materiais. Não temos que ignorar a felicidade, não temos que ignorar o sol, o mar, o prazer,
Deus criou a beleza para nós. Falei pouco em sombras, falei em vicissitudes. Sim, há maldades no mundo. Estamos conectados ao mundo. Mas se eu tiver este caminho, qualquer que seja o obstáculo, o mar é o nosso destino. Pois neste caminho nos conduzirá ao verdadeiro ensinamento de Jesus, evitando ilusões e distrações, a este caminho único, ao mar, à força, ao amor divino. A Terra é a escola de renovação espiritual e de dignificação, onde todos nós aprendemos os valores adormecidos no íntimo, o Deus em nós. É primordial. Isso nos diz Joana de Ângeles, lá no livro Encontro com a Paz e a Saúde. Talvez dessa forma reduza, diminui estas palavras que aqui proferi, talvez em 45 minutos. Não esquecer que vivemos e temos a oportunidade de nos melhorarmos, pois nos conduzirá novamente à felicidade de pertencer. Que os momentos de transição, que os momentos de, talvez, de abandono, que nós percebamos que nós não temos, a cruz está pesada. Não esqueça que Deus, Jesus Cristo, nos ama. Ele nos aguarda. Aproveitemos esta oportunidade. A felicidade de estar neste momento, na nossa melhor versão até aqui vivida, por esses milhões de anos, mais um instante nesta jornada para progredir, para evoluir, para amar. Não esquecer que estamos conectados com o mundo, não esquecer que estamos a todo momento a provas. Orai e vigiai. A verdade que vos dou não é a mesma que o mundo vos dá. Não é da mesma forma que o mundo te conduz. As desilusões, as traições, os momentos ruins, não é esta a lição que vos dou. Eu vos dou a lição de paz, de fraternidade, de amor. A todo mal, a toda penalidade, a todo erro será pago com amor. Vamos dar alguns exemplos? Se eu matei, na próxima reencarnação eu vou cuidar. Se eu roubei, na próxima reencarnação eu vou trabalhar, vou ganhar e vou entregar de bem feito do meu coração. Esta é a prova. Deus não veio nos castigar e dizer que o seu caminho está interrompido e que você não haverá novos momentos de retornar ao caminho correto. A todo mal será pago com amor. Se neste momento, se nesta vida terrena, deixar de praticar o amor, talvez não esteja pagando uma dívida. Vamos viver no amor, na caridade, pois assim estaremos sempre vendo a beleza da vida, a beleza do progresso, a beleza do destino, a beleza do ponto final, Deus e amor de Jesus Cristo. Nos amemos, nos tornemos únicos, nos tornemos filhos de Deus em amor a Jesus Cristo e que a boa espiritualidade nos conduza para esse encontro.
A presença de Deus em nossa vida nos dá sentido. Sentido profundo e em direcionamento incansável, incessante, eterno, na direção, lá naquela imagem inicial, naquela figura, na direção da imagem do Cristo, que na terra não nos deixe ser vencido nossas provas, não nos deixe ver a beleza da vida, a oportunidade de conhecer e de estar retorno a Cristo. Sejamos felizes, sim. E que aquele problema que nós vimos lá de outro ângulo, lá do universo, nos fins da... ele continua sendo a poeirinha lá da Terra, ele continua. Vamos vencer aquele problema. Quando nós percebemos que o seu maior problema é muito pequeno em relação ao universo, retorne à realidade, vença-o. Eu tenho uma dívida impagável. Divida em 240 vezes. Converse. Se pratiquei o erro, pratique o amor, pratique o bem. A toda jornada, precisamos dar o nosso primeiro passo. E que no quadro real das coisas da vida terrena, não nos deixe esquecer que no mundo das ideias, no mundo da origem, nos pensamentos, na mente de Deus, onde criou, onde Ele nos proporcionou a viver aqui este momento de transição. Que como seres espirituais, vivemos uma jornada terrena. Que assim seja. Obrigado. Interessante, Wellington. Hoje de manhã eu passei por um grande problema que ainda vou resolver, mas agora está muito pequeno aquele problema. E obrigado por nos lembrar que Jesus nos ama, tá? Muito obrigado pela sua presença. Volte sempre à nossa casa. E para finalizar não, vamos a fazer a prece final e depois temos o passo. Vou chamar a Fátima. Vamos fechar nossos olhos, aproveitando esse momento de reflexão desta palestra maravilhosa. Vamos nos conectar com Jesus. Vamos agradecer por tudo de bom que nos acontece, também pelas dificuldades, pelo nosso quadro real, porque são essas dificuldades que nos elevarão. Obrigado, Senhor, porque sempre nos ampara nos momentos mais difíceis. Agradecemos a espiritualidade desta casa, que também sempre nos protege, protege a todos nós, e que nós possamos ter uma semana de paz, de harmonia, e por onde passarmos, levarmos um consolo, uma palavra amiga, uma voz serena, um abraço apertado a todo aquele que necessitar. E que assim seja.